Aqui nas proximidades da caverna de Vashista, estou nas praias, às margens da caverna de Vashista, porque lá próximo à caverna tem que se manter silêncio, um ambiente de silêncio. O próprio ashram, que é o centro de práticas espirituais, fundado não sei quantos anos atrás, e a própria caverna, que é milenar, desde a época de Vashista, também estamos falando de milhares de anos atrás, né? Rama, que viveu de 5 a 7 mil anos atrás, visitou essa caverna, né? Visitou Vashista nessa caverna, então por aí se dá uma ideia. Essa caverna, antes, ela era maior, ela tinha 2 compartimentos e era conectada, esses 2 compartimentos, por um túnel. Então era uma senhora caverna. E Vashista vivia com a esposa naquela época. Foi numa época que ele fez trabalhos espirituais muito intensos. E ele vivia com a esposa. Então, para ele ter mais silêncio, e a esposa também, eles tinham 2 compartimentos, né? Então tem a caverna de Vashista e a caverna da esposa de Vashista. Essa caverna da esposa de Vashista, que com o tempo e as pedras, né, que colapsam, as cavidades das montanhas vão mudando com os milhares de anos, né, obviamente. Então, com o tempo, essa caverna da esposa de Vashista se tornou menor. E disse por aqui, e as pessoas que estudam a vida de Jesus Cristo profundamente, historicamente, que sabem que nos períodos que ele ficou desaparecido, ele tem, vamos dizer assim, tem evidências que ele passou pela Índia e ele é dito ter vivido naquela caverna por um tempo. Então, Vashista. Vamos contar a história de Vashista. Nesses segmentos dos grandes mestres, avatares e santos da ideologia hindu que viveram por essa região de Rishikesh. Vashista viveu nessa caverna, que é bem próxima a Rishikesh, é 30 minutos de carro, não é longe, e porque a estrada é bem sinuosa, em tempos antigos se ia caminhando, obviamente, não levava muito tempo. Então, Vashista é considerado um dos 7 sábios ou rishis imortais da Índia, que são presenças fundamentais nesse planeta para manter a espiritualidade. Ele foi responsável, inclusive, por partes dos Vedas. Algumas partes dos Vedas é intitulado a ele, mesmo os Vedas sendo algo anônimo, os rishis produziam e não assinavam. Tem uma parte dos Vedas que, por tradição, falando-se de geração para geração, diz que Vashista foi responsável por essa parte dos Vedas, do Rig Vedas, uma parte do Rig Vedas. Então, a história de Vashista, a mais conhecida, ele tem várias histórias, porque ele viveu tantos milhares de anos, de acordo com essa tradição, que obviamente tem muitas histórias. Essa história que eu vou contar é uma história que está muito relacionada conosco, com a gente, com a nossa vida, né? E também com as nossas ambições, com o nosso caminho, como pessoa, como homem, como mulher, como devota, como devoto, como aspirante espiritual. E essa história é assim: Vashista vivia, na época, não aqui, numa floresta, próximo provavelmente, e nessa floresta ele vivia em paz com a sua família. Ele tinha tudo o que ele precisava ali para viver em paz, mas na simplicidade. Os rishis, como eu falei, eles mantinham aquela tradição espiritual e eles eram os mestres até dos monges, dos sadhus, dos sannyasis, porque na época mais dourada que era essa época, na época mais evoluída na Índia, não existia tanto essa distinção de ser monge, de ser swami, de ser usar laranja ou o que for. Era mais assim, visto esse período de renúncia completa como monge, era visto mais como um passo opcional para aqueles que
querem chegar à iluminação total. Então eles, nesse momento, eles praticavam a vida celibata ou não, mas eles praticavam especialmente austeridade, contenção em todos os níveis, muito jejum, muitas práticas difíceis, os pranayamas, os yogas, muitas práticas. Então, e Vashishta era como um guia até para esses monges, para reis. Ele era o guru do rei da época, de um grande rei da época, que tinha um vasto império nessa época. Então esse rei, por sinal, é o personagem principal dessa história juntamente com Vashishta. Esse rei, ele estava caminhando por toda a Índia, quero dizer, pelo seu império, porque a Índia mesmo vai mudando, né, os seus limites geográficos com os milhares de anos. Então ele tinha um império enorme e, para você ter uma ideia, levava um ano para ele percorrer todo esse caminho, para ele conseguir ver como as pessoas estavam vivendo, ver como o reino dele estava sendo administrado pelos líderes de vilas, de cidades, porque era o seu intuito manter justiça, liderar com amor, para que todos tenham prosperidade, para que todos vivam bem. Então era um rei realmente dármico, um rei que cumpria a sua função. Ele era rei e guerreiro. Então vocês comecem a ver aqui, porque essa história ela tem surpresas, né? Você comece a ver aqui a personalidade desse rei. Um rei que cumpria o seu papel, um rei guerreiro, um rei que protegia com armas, se necessário, a sua população, a sua família, e que fazia o possível para prover para todos prosperidade, abundância, para que as pessoas vivam bem. O último lugar que ele quis visitar, levou um ano para ele percorrer todo o seu reino, com sua expedição, seu exército. Imagine, o último lugar que ele quis visitar foi justamente o eremitério, né, a área, o ashram de Vashishta, que era muito conhecido e considerado o guru dos reis por muito tempo. Então ele foi, e ali chegando, reverenciou Vashishta com toda a devoção. Vashishta o recebeu com todo amor, com todo carinho. E depois que ele conversara um pouco, o rei já estava se preparando para ir embora com seu exército. E Vashishta disse: "Ô rei, você viajou tanto, você deve estar cansado, você deve estar com fome." E o rei pensou, o pensamento do rei: "Meu Deus, como é que... espero que ele não me ofereça, ele não deve ter nada aqui, ele tem a família e todos os discípulos, essa comunidade, que é como uma comunidade, né? Essa comunidade na floresta, o que eles têm aqui para comer? Frutas, leite da vaca, alguma coisa assim, o queijo que eles fazem. Como ele vai suprir tantos homens, um exército inteiro?" Por isso mesmo que o rei queria ir embora mais cedo, para chegar no lugar onde o seu exército pudesse se alimentar. Vashishta insistiu, e o rei, para não ser mal educado, né, ele sabia que seria uma ofensa ele dizer que não, ele aceitou. Então, Vashishta foi e se dirigiu a uma vaca. É uma vaca sagrada, uma vaca abençoada. E essa vaca, eu vou colocar o nome que é difícil pronúncia, ela tinha o poder de dar tudo o que ele pedisse. E Vashishta disse: "Ó, vaca sagrada, divina, minha mãe, veja todos esses homens e o rei estão com fome. Por favor, dê comida a eles." E, de repente, se manifestou das moléculas do ar e do ambiente à volta, se manifestou um enorme banquete capaz de alimentar e superalimentar todo o exército e o rei, obviamente. Comidas deliciosas, comidas celestiais, comidas que os sabores indescritíveis. E os soldados comeram e o rei comeu. E o rei estava comendo, mas só olhando para a vaca. Ele achou aquilo muito, muito interessante. Aí, de repente, no final da comida, ele, conversando, agradeceu a Vashishta, o Rishi Vashishta, e disse a ele: "Ó grande sábio, o senhor é
denominado Brahmarishi. Brahmarishi é o mais elevado estado de ser esse sage, né? Esse sábio, essa pessoa que mantém o conhecimento. É um ser iluminado, o Brahmarishi. Ele disse, o senhor é um Brahmarishi. Se o senhor estivesse caminhando pela floresta e encontrasse um diamante, esse diamante teria algum valor para o senhor? Vashishta disse, claro que não. O que é que eu vou fazer com o diamante? Aí o rei disse, então, ó Vashishta, essa vaca sagrada, essa vaca divina, não é de uso para o senhor. Mas no meu reino, por outro lado, ela pode ajudar muita gente a se alimentar, né? Pode dar toda a prosperidade ao reino. Por favor, eu te dou 1000 vacas, eu te dou 1000 cavalos e tudo mais que você me pedir por essa vaca. Você vai ter o que você precisa para toda a sua vida, os seus milhares de anos e as gerações por vir, em matéria de bens materiais, e você me dá essa vaca. Aí Vashishta disse, ó grande rei, me desculpe, essa vaca foi um presente do Supremo Brahma, né, o Criador do Universo, para mim, para eu manter a mim e as pessoas que tiverem contato comigo. Foi um presente. Além disso, essa vaca é como uma irmã para mim, é uma mãe para mim. Eu a reverencio e tenho o amor de um filho para uma mãe. Eu não posso te dar essa vaca. Aí Vashishta ficou enfuriado e tentou levar a vaca à força. Quando ele arrastou a vaca, ele disse para Vashishta, você sabe com quem você está falando? Eu sou o rei dessas terras, eu sou o senhor de tudo aqui. Então tudo pertence a mim. Eu estou pedindo educadamente para levar essa vaca, mas ela já é minha, porque ela está nas minhas terras, no meu reino. Então foi muito audacioso do Senhor, ó Vashishta, mesmo sendo um grande rishi, muito audacioso me negar um pedido, porque de direito me pertence essa vaca. E Vashishta disse que não daria, por essas razões que ele disse, ele insistiu. E além disso, Vashishta disse, não creio que a vaca vai querer ir com você, ó rei. O rei tentou levar força, Vashishta não usou de força, o rei tentou levar força, a vaca se desmaterializou e apareceu próximo a Vashishta de novo, pedindo proteção. Disse, eu não quero ir com o rei, eu quero estar aqui com você, ó grande Vashishta. E Vashishta protegeu a vaca e disse, não, ela não vai. Aí Vashishta mandou o exército para pegar a vaca. Vashishta não, o rei, o grande rei, mandou o exército para pegar a vaca. Olhe bem, aqui nós estamos falando de Dharma, de o ego absorvido pelo seu poder de direito, pela lei dos homens, tudo ali na terra era dele e todos que viviam na terra do rei tinham a obrigação de dar o que ele pedisse. E ele era um rei justo, ele era um rei bom, ele ajudava as pessoas. Então perceba aqui que tem uma questão, o Dharma dele é cumprir a palavra dele, ele é o rei, né? Mas aí tem todo esse âmbito espiritual aí que vocês vão ver no decorrer dessa história. Essa história é fenomenal e tem muitas lições que eu não vou colocar aqui toda. Eu escrevi a história, traduzi e pesquisei e de repente um dia eu coloco aí, posto para vocês verem. Mas no momento eu vou resumir, mas tem muito, é carregada de lições pessoais para a gente. Então o rei está lutando porque ele sente que é direito dele e está usando do que ele tem, que é a força dele. O poder, a riqueza, ele tentou comprar a vaca. Depois ele tentou tomar com seu poder, se sentindo justificado. Vashishta olha para a vaca e diz, ó vaca sagrada, ó minha mãe, você sabe como nos proteger também. Você sabe também prover o que nós precisamos agora para que você fique aqui com a gente. E de repente a vaca manifestou exércitos muito melhores preparados do que o próprio exército do rei. E todo o exército do rei foi devastado. Sozinho e humilhado, o rei olha para Vashishta, agora com raiva, se sentindo insultado, e diz, ó Vashishta, isso ainda não terminou. Eu vou adquirir todos os poderes e vou mostrar para você o que eu posso conseguir. Pensa que é só você que tem poderes? Eu também vou conseguir. Aí o que é que Vashishta fez, gente?
Vashishta ficou lá tranquilo, não mostrou, mesmo com a raiva do rei, ele não mostrou nenhuma raiva, ele estava realmente sendo o grande rishi, o grande sábio, o grande yogi que ele é. Manteve a completa calma. E o rei naquela raiva. Agora o rei era uma pessoa de tremenda disciplina, de tremendo poder mental, físico, força, e tudo que ele queria, ele lutava até conseguir. Então o que é que ele fez? Ele largou o reino dele, largou a família e foi se dedicar a adquirir poderes. Ele começou a meditar para Shiva, Om Namah Shivaya, para quebrar todas as barreiras, para adquirir todos os poderes. E nas escrituras dizem centenas de anos, tá? Era uma era diferente. A escritura diz, passaram-se centenas de anos. Vamos trazer para um formato de tempo que a nossa mente aceite melhor, né? Na dimensão que nós vivemos, na Yuga, ou seja, na era que nós vivemos. Então, por muitos anos mesmo, ele fez essas práticas. E ele adquiriu tremendo poder e tanta devoção a Shiva, que Shiva dá o que a pessoa pede, quando a pessoa tem muita devoção. Mesmo que seja algo que vai prejudicar, ele dá, porque ele sabe que a lei do cosmos vai ensinar para aquela pessoa. Eles trabalham juntos, Shiva, Brahma e Vishnu. Aí Shiva apareceu para ele e disse, ó grande rei, me diga o que o senhor quer. E aí o rei disse, eu quero todos os poderes, todas as armas, o poder de todas as armas físicas, todas as armas celestiais, o veneno de todos os animais venenosos, de todas as serpentes, escorpiões. Eu quero o poder do fogo, eu quero o poder da água, eu quero o poder do vento. Eu quero o poder, todos os poderes da natureza, da terra, todos os poderes da natureza nas minhas mãos. E Shiva, Tatastu, Tatastu, Tatastu é que assim seja. Obviamente, ele mereceu esses poderes, porque ele trabalhou objetivando esses poderes por muitos anos. E esses poderes veio a ele. Tanto poder ele tinha, que ele usou o poder do vento para viajar pelo vento, para chegar ao eremitério de Vashishta. Chegando lá, ele disse, aqui eu estou, eu disse que não tinha acabado. E ele disse, ó rei, você voltou? E ele manifestou fogo nas mãos e queimou a maior parte do eremitério de Vashishta. E Vashishta observou em equanimidade, em calma. Ele queimou, destruiu casas, as pessoas correndo, se abrigando do fogo, indo em direção à água, e ele criou um pandemônio, uma destruição enorme. Vashishta, olhando o eremitério dele destruído, claro, ele sabia que poderia ser reconstruído, ele não estava apegado a esses bens, mas ele disse com um certo sentimento, o que o senhor fez, ó rei? Eu te dei comida, eu te ajudei, e é assim que você retorna? Você não sabe, ó rei, o grande mau karma que você acabou de criar. E aí, o rei não estava satisfeito. Manifestou o poder do fogo e jogou em Vashishta para queimá-lo, matá-lo, aniquilá-lo. Vashishta levantou o cajado, né, aquele tipo uma bengala comprida, né, o cajado dele, levantou e absorveu todo o poder do fogo no cajado dele. Aí o rei, mais enfuriado ainda, pegou todo o poder da água, criou uma tsunami em direção ao eremitério, em direção a Vashishta. E de novo ele levantou o bastão e absorveu todo aquele poder, restaurando o equilíbrio no local. Ele não protegeu, veja, ele não protegeu as coisas dele, a terra dele, as casas dos discípulos. Ele deixou o rei queimar, mas ele estava protegendo agora o universo, porque o rei estava tão enfuriado que estava causando caos no universo. E o grande sábio estava absorvendo no bastão, no cajado dele. Finalmente, com todo o poder que o rei tinha, ele pegou todo o poder do cósmico e de novo jogou em Vashishta. Vashishta sentiu, porque era muito poder. Tanto que a pele de Vashishta escureceu,
tamanho foi o esforço dele de absorver nele toda essa destruição, para que essa destruição não afetasse o planeta e mais ainda as pessoas à sua volta. Aí, nesse momento, o rei ficou devastado. Ele caiu de joelhos no chão e disse: eu pensei que eu tinha todos os poderes quando eu era rei, mas você me humilhou. Você me mostrou que eu não tinha, que eu precisaria ter poderes espirituais. Eu voltei para me vingar. Eu trouxe aqui todos os meus poderes astrais, todos os meus poderes destrutivos. E de novo o Senhor me ensinou uma lição. Ó Gurudeva, me perdoe. Agora ele já chamou o Vashishta de mestre, de guru. Ó Gurudeva, me perdoe, eu cometi um tremendo mal. E ele repetiu. E isso ainda não acabou, mas dessa vez com um outro tom. Ele estava mostrando a Vashishta que ele ia se redimir. Isso ainda não acabou. Eu voltarei redimido. E aí o rei foi de novo às regiões mais remotas dos Himalaias e começou a praticar austeridades, mantras, por centenas de anos, de acordo com as escrituras, com muitos anos, de acordo com a nossa concepção de tempo. Por muitos e muitos anos, ele praticou todas essas austeridades e práticas espirituais, jejuando, tomando água só de vez em quando. Aí, de repente, depois desses anos todos, Brahma aparece para ele e disse: ó grande rei, me diga o que você quer. Você já se purificou tanto, me diga o que você quer. Aí o rei disse: eu quero ser um Brahma Rishi. E Brahma disse: não, desculpe. Brahma Rishi você ainda não pode ser, tem algumas coisas mais a ser trabalhadas. Mas eu te darei o título de Raja Rishi, ou seja, um Rishi rei. Você pode voltar às suas terras, liderar o seu povo e vai manter esse estado que você adquiriu, essa sabedoria que você adquiriu, essa evolução que você adquiriu. Então você agora é um Raja Rishi, mas o rei não estava satisfeito. O rei queria ser um Brahma Rishi, o mais elevado estado de Rishi. Ele queria ser um Brahma Rishi. E ele ficou pensando, o Brahma foi embora, ele ficou pensando: meu Deus, o que é que falta? Eu renunciei tudo, eu deixei a minha família, eu deixei o meu reino, eu estou aqui praticamente não como, não bebo nada, o que é que está faltando? Aí ele se lembrou que um dia ele estava meditando profundamente e um pássaro muito ruidoso começou a fazer ruído. E ele sentiu raiva desse pássaro, sentiu raiva e abriu o olho e amaldiçoou o pássaro. Ele disse: raiva, eu tenho raiva no meu coração, é por isso que eu não posso ser um Brahma Rishi. Eu tenho raiva no meu coração, eu tenho desejos. Eu tinha o desejo de estar em completo silêncio e o pássaro fez ruído. Vá vendo a sua vida, vá vendo a nossa vida. Às vezes a gente busca paz e alguma coisa counterage, vamos dizer assim, contradiz o nosso desejo de ter paz e a gente fica com raiva. A gente vai para um lugar para ter paz e nesse local tem muitos ruídos e a gente fica com raiva. Então, a gente está buscando paz, mas a gente não está praticando a paz, a gente não está concentrado na paz, a gente está concentrado na superficialidade da paz, ou seja, as condições externas que nos dariam paz. E o grande rei percebeu isso. Eu estava buscando condições perfeitas, eu queria título, eu tenho o desejo de ser um Brahma Rishi. Esse desejo não foi concedido por Brahma e agora eu estou com raiva, eu estou triste, eu tenho desejos, apegos e raiva no meu coração. É isso que eu tenho que superar, eu tenho que meditar no Criador, não na criação. Eu tenho que meditar no amor supremo, não nos presentes que a divindade pode me trazer, não nos títulos que a divindade pode me trazer. Traga para a sua vida. Eu tenho que buscar a espiritualidade não para ter mais saúde, não para ter isso ou aquilo, nem sequer para ter paz. Eu tenho que buscar a espiritualidade para ser uno, para amar a Deus
em sua forma de mãe, pai e todos os outros aspectos da divindade. Então, o grande rei percebeu isso. Eu, mesmo com todo esse esforço, eu tinha um objetivo superficial, estava apegado e tinha o desejo de satisfazer esse objetivo. E qualquer coisa que entrasse no meu caminho me dava raiva. Eu tenho que superar isso. Não a criação, não o título, o Criador. Amor constante ao Criador. E ele começou a meditar por muitos e muitos mais anos, num estado de completa absorção e êxtase, que foi aumentando, 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 e ele começou a sentir na base da coluna vertebral a energia começando a se mover e purificando o centro da sua coluna vertebral de todos os desejos, todos os karmas de ser rei, de ser guerreiro, de querer ter título. Tudo isso foi sendo derretido pelas suas práticas, pela energia que movia pelos seus chakras, sua coluna vertebral, por todo o seu ser. E o êxtase foi aumentando até que a expansão chegou e a conexão chegou. Aí veio Vishnu e disse: ó grande rei, agora você é um Brahma Rishi. Você é um Brahma Rishi. Seu nome agora é Vishwamitra. Vishwamitra, o amigo de todos no universo. Mitra, amizade. Vishwa, universo. Você é o amigo de todos no universo. Vishwamitra. E assim um grande rei se tornou Vishwamitra. Mas o coração ainda pesado, ele reverenciou a Vishnu. E Vishnu disse: por que você está ainda assim? Ele disse: essas mãos cometeram um grave erro contra meu guru Vashishta. Aí Vishnu disse: erga a sua mão. Ele ergueu e o cajado sagrado só dele apareceu na mão, o bastão sagrado. E ele disse: você é um Brahma Rishi agora. Você tem todo o poder nas suas mãos. E com esse poder você vai saber como se redimir. Como é que você vai conseguir purificar essa última culpa que você tem de ter causado mal a Vashishta, e como é que você vai ajudar a humanidade também. Aí, por mais muitos e muitos anos, Vishwamitra agora, o grande sábio, meditou. E agora ele não estava meditando mais para ele. Ele queria descobrir qual seria o segredo de libertar a humanidade do sofrimento, desse peso da culpa que ele estava sentindo, mas também do sofrimento de tantas outras pessoas. Aí ele viajou no tempo, é uma época mais difícil. Ele viajou, ele tinha esse poder. Viajou no tempo, a época chamada Kali Yuga, que é a época mais difícil da humanidade, onde a ignorância impera. Kali é a escuridão, a era da escuridão, onde a confusão impera, onde a ignorância impera, onde os valores materiais dominam as pessoas e os valores espirituais são colocados de lado. Ele foi para a pior era da humanidade e ali ele tomou uma forma humana e sentiu a dor das pessoas. E com essa dor no coração ele começou a meditar para tentar aliviar o coração, com esse intuito aliviar o coração de todas as pessoas naquela era super difícil. E aí, nesse esforço que ele estava sentindo o sofrimento das pessoas e meditando nessa purificação, ele começou a escutar um som. Aí ele prestou atenção nesse som. E esse som que era cósmico começou a tomar formas de sílabas. E ele começou a juntar as sílabas. E quando ele juntou a frase inteira, era um mantra. E nesse mantra ele disse, começou a entoar e o coração dele foi ficando mais leve. Quando ele escutou esse mantra do cosmos, o coração dele foi ficando mais leve. Então ele disse, é esse o mantra. E eu vou nomear esse mantra Gayatri. E ele começou a cantar o mantra Gayatri e as pessoas começaram a escutar. E assim iniciou o Gayatri Mantra. Om Bhurvuvah Suvah Tatsavirturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonat Prachodayate. Om Bhurvuvah Suvah Tatsavirturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi
Diyo Yonat Prachodayate. Ele saiu entoando e as pessoas foram aprendendo. E esse mantra tem sido entoado e tem o intuito de aliviar um pouco a ilusão do mundo, para que nós possamos ver com um pouco mais de claridade. É a ilusão de Maya, é a ignorância que nos faz sentir pequenos, afastados, que obscurece a visão de quem a gente verdadeiramente é, no nosso coração e na nossa mente. É essa ilusão que causa o sofrimento. Não são as coisas externas, não são as dores, nem as pedradas, nem os insultos. Você veja que Vashishta foi ofendido tremendamente, teve todo o seu patrimônio, entre aspas, tudo que ele tinha queimado, e ele não se afeitou, porque ele não é governado por essas coisas externas. Ele é centrado no Atma divino, que ele sabe que ele é. Então essa ignorância de pensar que nós somos seres mortais, pequenos, frágeis, que qualquer coisa pode nos afetar, nos causar dano, essa ignorância que causa sofrimento causado por quê? Pelo apego ao corpo, pelo apego às coisas. No caso de Vishwamitra, o grande rei que se tornou Vishwamitra, apego primeiro a ser o melhor rei do mundo, a ponto de querer uma vaca sagrada para suprir todas as necessidades. Mas depois disso ele queria ser o melhor yogi do mundo. Também um apego, também um desejo. E querer ser o melhor yogi do mundo causava sofrimento a ele. E não deu a ele a iluminação completa, que ele só atingiu quando renunciou até o desejo de ser o melhor yogi do mundo. Essas perfeições que nós criamos, esses dogmas que as religiões nos impõem, que a sociedade nos impõe e que a gente absorve como sendo perfeição, como sendo o nosso objetivo. É isso que causa essa dor e esse tormento, e é isso que é chamada a ignorância de Maya. E o Gayatri Mantra, nesse momento, entrou como um antídoto para ajudar gradualmente, na medida da devoção da pessoa que canta, na medida do entendimento da pessoa que canta, na medida do desejo primeiro de superar o sofrimento e depois o desejo de superar a ideia de sofrimento ou de alegria, superar completamente a dualidade. E o praticante canta esse mantra e esse mantra ajuda, é o mantra da claridade. Eu vou colocar o significado dele também aí. É um mantra que dá claridade mental, é um mantra cantado também para o sol na nossa mente, para fazer nascer o sol na nossa mente, mas também para o Deus Surya, que é o sol. E aí Vishwamitra, nesse estado estático, ele vê Vashishta e os dois se reúnem de novo. E Vashishta disse: Vishwamitra, grande rei, agora você é um Brahma Rishi, Vishwamitra, amigo do universo. E eu vi que você fez tudo isso nas últimas etapas da sua busca, não para você, mas para a humanidade. E através de você, o Senhor Supremo, que é Brahma, Vishnu e Shiva, trabalhando juntos como um, te deu esse presente para você e você compartilhará por milhares de anos com a humanidade. E os dois ali ficam em êxtase juntos. Agora 2 Brahmarishis, 2 irmãos, almas unidas na mesma missão.